Vamos lá, gente. A gente tem que comentar um assunto que foi o grande assunto da semana, né? Que apesar da coisa ter acontecido nos Estados Unidos, meio que toca um pouco do ambiente político que a gente está vendo no mundo inteiro. Obviamente a gente não tem todos os detalhes do caso ainda, a gente não sabe direito no momento que essa live está sendo gravada o que motivou, mas eu tô falando aqui do Charlie Kirk, que estava fazendo um evento numa universidade no Utah, e no dia 10 de setembro, durante esse evento, ele foi assassinado. Não vou falar aqui outros detalhes, a gente está sabendo agora de algumas informações do assassino, porém, eu como política que eu gosto de fazer aqui em todos esses casos, acho que vários outros veículos de comunicação adotam isso também, embora não sejam todos, é não falar o nome, coisa do tipo da pessoa que faz, porque muita gente faz esse tipo de coisa por vaidade, para aparecer, para se tornar herói e tal. Os Estados Unidos está passando agora por um momento de elevação dessas tensões e da violência política relacionada a ela, ou trazida por ela, né? Eu vou falar aqui de alguns eventos, né, de violência política que aconteceram mais recentemente, obviamente que eu vou deixar de falar de alguns, mas eu vou falar aqui de figuras políticas que estavam envolvidas em eventos, e a gente vai ver como que essas coisas se acirraram com o passar do tempo, principalmente quando a gente chega na segunda metade do ano passado e também desse ano, a gente tem um aumento muito grande, e esse evento que envolveu o Charlie Kirk é só mais um deles. Eu vou comentar sobre ele, eu não vou deixar de comentar, porque eu tenho opiniões sobre ele também, é uma pessoa que eu já conhecia de antes, mas eu não quero misturar esse tipo de crítica também com a avaliação dessa violência, ainda mais porque é uma pessoa que deixa 2 filhos pequenos e coisas do tipo, e a gente obviamente não suporta, não apoia, perdão, esse tipo de violência. Vamos lá. Primeiro, a gente teve um atentado contra uma política americana democrata chamada Gabby Giffords, que foi em 2011. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma notícia sobre uma coisa desse tipo nos Estados Unidos. Não, mas eles têm históricos antes, sim, né? Sim, mas eu tô trazendo aqui para a história moderna. Não, você pode voltar. Não, você pode voltar aí na história moderna dos Estados Unidos. Não, você pode falar Kennedy, Martin Luther King. O irmão dele, Martin Luther King, que foi uma... Mas isso daí eu tô falando de coisas que começaram com a divisão política que a gente tá vendo de forma contemporânea. Com acirramento, né? Vamos dizer assim. Essa coisa que é baseada em redes sociais e coisas do tipo, por isso que eu tô trazendo aqui para depois de 2010. A Gabby Gilford sofreu um atentado no qual 9 pessoas foram atingidas, 6 morreram, inclusive uma criança. Ela sobreviveu, só que foi uma recuperação bem complicada para ela. Depois a gente teve, em 2017, um deputado republicano que foi atacado, o Steve Scalise, se recuperou, mas foi extremamente complicado, foi um atentado de fato. Depois a gente teve uma tentativa de sequestro da governadora do Michigan em 2020, chegando mais pro período que a gente teve aqui. A gente teve também os eventos de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, a 6 de janeiro de 2021. A gente viu o que aconteceu com a invasão do Capitólio, esse tipo de coisa. Teve depois também, em 2022, e aí a gente vai chegando pra cá, as coisas vão se acirrando. Um ataque a Nancy Pelosi, que acabou com o marido dela vitimizado, né? Ele conseguiu se recuperar, mas foi extremamente complicado, uma pessoa que invadiu a casa deles e tal, pra atacar a esposa dele, que é uma política democrata, né? Que era, na época, se eu não me engano, era a líder dos democratas na Câmara de Deputados, na House of Representatives, o equivalente da Câmara de Deputados nos Estados Unidos. A gente teve também uma pessoa indo armada, né? Com intenções, você pode imaginar, para a casa do juiz Brett Kavanaugh. É um juiz de orientação conservadora, uma pessoa foi na casa dele para cometer atos de violência com ele, foi pega antes. Também, nesse mesmo estilo, teve uma pessoa que foi até a casa do Obama e foi presa também. Uma pessoa que participou desses eventos de janeiro de 2026, essa invasão do Capitólio e coisa do tipo, isso aconteceu em 2023. A do Brett Kavanaugh foi em 2022, o mesmo ano do marido da Nancy Pelosi. A gente teve uma tentativa de assassinato do Trump em 2024, que foi amplamente reportada. A gente teve uma condenação a 80 anos de um ex-candidato republicano ao parlamento do Novo México por planejar a morte de 4 oficiais democratas. A gente teve também uma pessoa que, por conta de fake news de vacina, atirou contra a sede do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. A gente teve também, e esse foi o assunto, pelo menos antes desse agora, foi o grande assunto de violência brutal política nos Estados Unidos no ano, pelo que eu pesquisei aqui, que foi o assassinato da Melissa Hortman, que era Speaker of the House, que é a líder, né, dos democratas no parlamento de Minnesota. Ela e o marido dela foram assassinados. Ela, o marido dela, até o animal doméstico delas também foi atacado, né? E foi por um assassino que já tinha atacado uma pessoa, um outro representante democrata no início do dia, que foi o John Hoffman, ele e a mulher dele, só que ele, apesar de ter levado 8 tiros, se não me engano, sobreviveu. Ele e a mulher dele sobreviveram. E descobriram uma lista com um cara com vários outros nomes. Ele ia
A intenção dele era eliminar muita gente. E agora a gente chega nessa violência contra esse comentador conservador nos Estados Unidos, ligado à direita, obviamente a grande figura da direita, que é o Charlie Kirk. Ele era uma pessoa que ia em universidades, né, para fazer esses eventos que ele chamava de debate. Me convença de que eu estou errado, coisa do tipo. É um formato de evento que não foi ele que inventou. Outras figuras da direita nos Estados Unidos já faziam isso antes. O Ben Shapiro, que é uma grande figura de direita nos Estados Unidos, é uma famosa por fazer isso, você ir à universidade, discutir com as pessoas e tal. Só que o Charlie Kirk conseguiu fazer isso com uma amplitude e com um nível de divulgação muito maior, porque ele conseguiu usar as redes sociais para poder divulgar vídeos e coisas desse debate, de forma que a fama dele, né, conseguiu se espalhar de uma forma muito mais eficiente do que outras pessoas tinham feito antes. De fato, é uma coisa extremamente complicada quando você vê essa ascensão de violência política nos Estados Unidos, porque hoje, por conta da internet, o modelo, as divisões e os padrões de comportamento que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, as divisões políticas e tudo, elas estão sendo exportadas para o mundo inteiro. A gente pode falar que hoje o Brasil replica de alguma forma essa divisão que tem nos Estados Unidos entre, você tem de um lado liberais / progressistas, de outro conservador, e você está vendo cada vez mais uma divisão maior abrindo entre os dois, que é uma divisão que a gente não costumava ter no Brasil. A gente importou isso culturalmente dos Estados Unidos nesses últimos anos, por conta de rede social e também pela ação de vários agentes que tentaram replicar esse modelo dos Estados Unidos no Brasil. Então, quando você vê os Estados Unidos indo nessa direção, você, obviamente, começa a ter também uma preocupação com como isso pode afetar o Brasil. Mas não é uma preocupação só com o Brasil, é uma preocupação com o mundo inteiro e com os Estados Unidos também. Porque, ele é um irradiador de comportamento e cultura. Né? Porque independente do país de onde você tiver, ninguém quer ver esse nível de animosidade política a ponto de levar à violência, como a gente está vendo agora nos Estados Unidos. Quando a gente comenta sobre isso, a gente está sempre olhando do aspecto do comportamento social e de como isso pode afetar o nosso futuro, a nossa vida em sociedade. Porque o perigo da escalada da violência, envolvendo radicalismo, envolvendo discursos de ódio, desumanização do outro, compromete a nossa vida em sociedade. E aí, nós não estamos falando só de quem é político. Quando você contamina todo o ambiente com violência, todo mundo está exposto a essa violência. As pessoas sempre levam, mas ele era do bem, ele era do mal. Você não tem condição de viver numa sociedade em que o julgamento de que se alguém merece morrer ou não é feito dessa forma. E eu vou dizer bem claro para você aqui, eu tinha reservas em relação ao Charlie Kirk. Eu conhecia ele antes. É uma figura que saltou, que ele nas redes sociais, e ele faz uma prática que, para mim, não que eu discorde com ele só do ponto de vista da política que ele defende, tá? Eu discordo também em termos da prática de divulgação do ponto dele. Por quê? Eu vou ser muito sincero. O que ele fazia? Ele ia em universidades para debater com universitários. Então você tinha uma pessoa que era ele, que estava muito mais bem preparada, tinha uma experiência muito maior de debate, e iria debater com pessoas que não tinham essa prática, pessoas mais jovens até e tal. Acabava que, de fato, as pessoas eram destruídas no debate. E aí ele pegava esses recortes, esses trechos e coisa do tipo, esses vídeos desses negócios, e ele colocava na rede social para poder divulgar, né, o nome dele e as coisas que ele fazia. Isso não é uma prática de debate. Eu acho que quando as pessoas vão debater, você tem aquela abertura do debate, que você quer tentar chegar numa solução, ou mais perto da verdade, ou num ponto em comum, e não é esse tipo de prática não está buscando, a coisa que ele fazia não estava buscando isso. Na verdade, o que você tinha ali era um uso instrumental dessa noção do debate para promoção para uma promoção individual e também promoção de determinados pontos políticos. Você tinha esse verniz de uma abertura para diálogo nesse tipo de ação, escondendo um uso instrumental dessas interações que ele fazia. Vou explicar. Isso é um debate, tá, que existe na filosofia há muito tempo, tá, sobre qual que é o real papel dessa discussão, do debate, do diálogo. Né? É você chegar num ponto em comum, né, ou é você vencer o debate.
E se você quer chegar num ponto comum, você vai observar uma série de noções éticas do debate, de você representar direito o ponto do outro, de você ser aberto para poder reconhecer as fraquezas do seu argumento, você dar o crédito para o outro quando ele mostra que você está errado e coisa do tipo. Você tem várias questões éticas que o discurso usado simplesmente com o objetivo da vitória não tem. Com o objetivo da vitória, o discurso é usado de forma instrumental. Você não segue padrões morais, você usa todo o instrumento que você tem para poder vencer, né? Instrumentos que de vez em quando são totalmente questionáveis. E você tem essa discussão dentro da filosofia há muito tempo, né? Você pode voltar desde os gregos aí, de Sócrates com os sofistas, né? Que quando Sócrates queria promover a virtude, coisa do tipo é verdade, os sofistas queriam ensinar o discurso para o cara chegar no júri, chegar na assembleia e onar todo mundo, vencer todo mundo, independente dele estar certo ou não. Você volta depois também, você tem um livro muito famoso de Schopenhauer, que se não me engano em português foi traduzido como Vencer um Debate Sem Ter Razão, e coisa do tipo, que ele mostra lá as estratégias que você pode usar, né? Você desvia a atenção do tema, você pega a proposta de alguém e leva para uma conclusão absurda extrema do que pode acontecer com esse discurso, e você descredita o ponto dele desse jeito. Tem várias coisas que você pode fazer para vencer o debate. E tudo isso você pode fazer com a aparência mais educada possível. Assim, vamos conversar, vamos lá, não ergo minha tal. voz, mas eu uso todos os recursos para te descredibilizar. Ele não tá ali para debater, ele não tá ali para gerar... Não vai construir nenhuma coisa que não seja uma visão o que ele tá ali, fechada. basicamente, é para usar essas estratégias de discurso para vencer a pessoa, que é uma pessoa que não vai ter a mesma prática que ele em debate, não vai ter a mesma desenvoltura e coisas do tipo, e de fato vai perder feio. E aí você pega isso, recorta, coloca na internet e você espalha uma mensagem. E você divulga a sua causa dessa forma e seu nome também. E ele escolhia muito bem os debatedores dele, por isso que ele fazia muito essa coisa em vez de debater com personalidades que tinham experiência em debate, né? Do outro lado e que podiam discordar dele, ele ia para universidades e debatia universitários. Você pode ver quando essa estratégia não deu certo, que foi quando ele foi para Cambridge e foi debater com universitários de lá. Acontece que lá você teve professores que interviram no debate, um específico, tá? Você pode ver lá se você quiser. E também você tem uma tradição de clube de debate muito forte em Cambridge, pelo que eu li. Então você vê que o resultado é totalmente diferente. Ele é onado pela galera lá. Não funciona. Eu acho que toda essa política que a gente está tendo agora de esse verniz, né, de estou debatendo abertamente. Como se isso fosse democrático, né? Mas na verdade não é um debate com boas intenções, tá? Não é um debate que é uma abertura para você construir um ponto com o outro. É um debate que você está lá para usar todas as estratégias de debate que existem para poder onar o outro, vencer o outro. E usar isso para promoção em rede social. E como é isso que só segurei rapidinho, como é isso que a galera entendeu que é debate? Esse cenário de debate, ele está completamente contaminado. Você não tem mais uma questão de um debate para construção de soluções. Você tem o debate para esse propósito mesmo. Exato. E é uma estratégia política que várias personalidades usam no mundo inteiro. Dito isso, eu quero colocar aqui minha oposição, porque eu acho que eu tenho que marcar o ponto também. Porque o pessoal vai tirar do contexto e vai distorcer de todo jeito, não importa o que a gente fala. Então a gente vai falar com base, para quem nos conhece e para quem está com uma posição honesta diante de querer saber de fato o que a gente pensa, tenha. Mas aí a gente continua. A violência política, tá? É justificado? Absolutamente não. A violência política só gera mais violência política. Dentro de uma sociedade que você ainda tem esses pontos de civilidade, em que as pessoas podem se expressar livremente, você tem ainda um espaço para debate. Eu estou dizendo nesse sentido, debate sincero. Se você não evitar, não condenar de todas as formas esse tipo de violência política, as pessoas vão abrir mão de princípios morais que elas têm para procurar uma solução para isso, mesmo que a solução seja violenta também. Então, o que você tem é um acirramento dessa violência ao ponto de que a sociedade pode chegar a um momento em que ela se torna insustentável. Ela não vai funcionar mais do jeito que a gente espera que uma sociedade funcione. Ela pode se quebrar. Por isso que eu quero colocar, eu discordo do Charlie Kirk. Eu discordo não só da política que ele defende, mas da forma como ele se interage na política. Porém, porque você discorda de uma pessoa, defender de qualquer forma um tipo de violência política contra ela é um absurdo.
Aí eu vi um comentário, a sociedade funciona para vocês porque vocês são privilegiados. Primeiro, sim, é um fato. Não tem como discordar de você. Eu tenho total consciência disso porque eu não nasci privilegiada. Então, sim, eu sei que a sociedade, para mim, hoje, funciona melhor. Quando eu morava na Coab, ou quando antes meu pai pagava aluguel e a gente quase foi despejado porque o preço do aluguel reajustava para além da capacidade de pagamento dos meus pais que trabalhavam 8 horas por dia ou mais, eu era desprivilegiada. Não tô dizendo que eu sofri a mesma coisa que uma pessoa preta que mora na favela, num país periférico, sofreu, não, gente. Tem uma gradação aí, mas eu tenho total consciência que eu tô muito mais perto dela do que do Bill Gates ou do que o Trump. Eu tô muito mais perto dessa realidade do que do Elon Musk ou do que da galera que tá incitando violência na sociedade. Por isso que eu tô incitando paz, porque eu sei do custo, eu sei quem sofre, eu sei quem que é arrasado. O que eu quero é que a democracia que me alcança, porque sim, eu sou privilegiada, seja tão mais fortalecida que ela alcance aquele que não é. Aí a galera começa a falar, de fato, a gente tem problemas de exploração, a gente tem problema de violência estrutural na sociedade. Se você acha que a quebra do Estado de Direito e a promoção da violência política é uma solução para qualquer coisa, o que a morte brutal de pessoas como essa resolve qualquer um desses problemas? Eu acho isso o máximo. A galera não ouve o que está falando. É óbvio que racismo, misoginia, transfobia, é óbvio que isso não é aceitável. É óbvio que não é aceitável. Mas sabe o que não é mais aceitável? É assassinato. Vamos entender o que as pessoas falam. Há um sistema legal que rege a relação das pessoas. E se a gente escalar a violência, se a gente achar que tá normal, naturalizado, é meu inimigo. Que se lasque. Uma hora vai chegar na gente. Uma hora vai chegar em você. Você zela pelo direito do outro porque é o pacto social. É o que te garante o seu direito. O cara fazia discurso transfóbico, misógino, racista. Ele morreu agora. No atual ambiente político dos Estados Unidos, que vai ser, inclusive, alimentado pela morte dele. Minorias raciais, pessoas trans, mulheres estão melhores? Dado o ambiente político dos Estados Unidos, quem vai sofrer vai ser as minorias americanas. Sendo pragmático, tá, gente? Eu queria que as pessoas fossem mais realistas da coisa. E isso, ao contrário do que o rapaz falou, não é pacifismo derrotista. Em vez de gastar energia com bobagem, que não vai levar ninguém a nada mesmo, a não ser eleger alguns deputados de causas mais extremistas, que às vezes lucram mobilizando o ódio pra ter voto, isso é matemática, isso vai acontecer, inclusive. Tipo assim, você tá beirando na coisa errada, gasta a sua energia pra construir. Porque nunca aconteceu nada. Gente, pelo amor de Deus, olha o censo, olha o IBGE, olha quantas pessoas saíram da linha da pobreza. Como que acabamos com a desnutrição infantil? Como a gente acabou de condenar golpistas militares. Existe uma progressão, existe um avanço. Ignorar isso, você está sendo desleal com você mesmo, para você acreditar numa falácia. Então, assim... Aí vem o cara, tipo assim, isso funcionou na Alemanha na década de 30. Você já parou para ler sobre o que era o ambiente político na Alemanha que levou os nazistas ao poder? Tá? Exatamente por isso. Vai lá. Porque você acha que você vai matar a galera do ponto de vista com o qual você não concorda. Você vai matar essa galera. Eles só vão ficar parados e morrer. Eles não vão se organizar com uma força maior que a sua ainda, tomar o país, te excluir do processo político e depois te eliminar, obviamente. Porque você acha que violência política não tem retorno. Porque você sabe que gente que já é participante dessas ideologias violentas, a galera que é racista, transfóbica, misógina, esse tipo de coisa, eles não respondem com violência. Você vai vencer, né? Na Alemanha teve um ambiente de alta violência política. Nesse ambiente, a galera que está disposta a fazer todo tipo de violência e se organizar de forma violenta, vence. Você cita a Alemanha, vai ver um ambiente de violência política que existia lá. Um lugar onde partidos tinham praticamente braços armados para criar confusão, para ir para bater na galera na rua. Tinha um encontro de outro partido ali, um partido se organizava no braço armado dele e ia lá descer a pancada. Você acha que a Alemanha falhou porque a galera tentou dialogar? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Se você tiver qualquer ideal, seja liberal, progressista, se você tiver algum ponto moral que você queira promover, você não vai vencer dessa galera.
na violência. E assim, não estamos falando que é com florzinha não, gente. Parece que quando a gente fala isso, aí vem a pessoa fala, vocês estão falando paz é amor, é vencer o ódio com a florzinha. Ninguém tá falando isso. E assim, nós somos comunicadores. Essa é a nossa ferramenta. O discurso de violência, ele é extremamente sedutor. Você tá falando sobre as coisas que tipo assim, sem nenhuma consequência. Você tá falando. Só que... Você tá no sofá da sua casa. Só que... É isso que eu queria falar. Quando você fala, quando você emite um monte de bobagem, você está contaminando o ambiente de discurso, porque isso é uma arena pública também. Então você também é responsável. Se você só tomar consciência e tentar abrir sua visão para entender quem já sofre muito, ele não vai ser alçado numa posição de privilégio, num ambiente de violência, num ambiente sem ordenamento. Ele vai sofrer mais ou ele vai ser extinto. Porque o lado que vai pegar na arma primeiro, o lado que vai ter mais poder de fogo, é o que já tem. O nosso monstro, o nosso inimigo, é a desumanização do outro. É contra isso que a gente tem que lutar. E aí, em todas as esferas, cara. Se a gente gastar essa energia brigando mesmo na arena política, pelas vias políticas, ela é uma ferramenta muito mais eficiente do que qualquer violência. A mobilização política, ela é a ferramenta mais eficiente para qualquer mudança transformativa na sociedade. A situação não é boa, eu não estou contente com a situação. Mas a gente no Brasil, a gente tem hoje a condição de condenar militares que deram o golpe. Isso é um avanço, é a primeira vez na história. Isso é um sinal de avanço, propiciada num ambiente democrático. Casais homossexuais conquistaram durante o meu tempo de vida o quê? Há 20 anos atrás, o direito de se unirem civilmente? Deu isso já há 20 anos? Foi uma decisão do Supremo. É o suficiente? Não. Mas a gente tem avanços. A gente avança no ambiente democrático pelas vias políticas. O que está faltando é mais democracia. O que está faltando é mais participação política.